Boa tarde a todos, gente. Estão me escutando bem, Socorro? Sim, eu estou. Ok. Então, mais uma vez, boa tarde. Estava com saudade de retornar a algumas palestras aqui na casa. E o tema de hoje, sabe quando você pega um tema que a gente se sente assim, o puxão de orelha, né? Então, é um tema que traz assim muito das nossas grandes dificuldades no mundo, no campo moral. Está muito ligado às nossas as grandes consequências que nos trazem dores, né, no nosso dia a dia, seja a família, seja os relacionamentos de trabalho, amigos, enfim, e na nossa própria jornada, né? Então, conforme eu fui montando o estudo, montando a apresentação, eu fui percebendo o quanto que a gente, mesmo quando busca um caminho, né, de equilíbrio, de harmonia, busca um caminho que nos traz mais próximo de Cristo, da sua caminhada, dos seus valores, a gente está encarnado, estamos encarnados, né? Isso nos traz, por consequência, uma grande influência, né, da matéria, em contrapartida a esses valores espirituais que são importantes para nós que somos espíritos eternos, imortais, temos a eternidade. Então, como espíritos imortais, nós vamos ter seguidas existências, como já tivemos pregressas, e a nossa visão, quando encarnado, ela se perde muito desse contexto, né? A gente tem muita dificuldade no mundo físico de estar sempre tendo uma correlação do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, com quem nós realmente somos, né? Com quem o que representa a nossa própria existência, né? Caminho evolutivo, nas nossas lutas íntimas, né? Na nossa necessidade de aperfeiçoamento, de reforma íntima, que são as nossas grandes metas. A gente vive essa vida e, como Cristo falou lá no templo, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, a gente tem que viver a vida física, a gente trabalha, a gente busca se desenvolver, busca o conforto material, né? Busca o lazer que faz parte, é lícito, mas a gente tem necessidade também de percorrer aquele caminho, que é aquela parte nossa da imortalidade, em que pensa, né, como é que eu vou desencarnar, em que condições, como é que vai ser minha próxima reencarnação, será que eu consegui, dentro do possível, dos meus limites, vencer as dificuldades a qual eu me propus a colocar à prova, será que eu consegui passar pelas expiações necessárias para reequilibrar, né, o espírito, enfim. Tudo isso é um trabalho que a gente, às vezes, faz sem perceber, mas quando mais consciência a gente tem, e aí o texto que foi lido, né, se soubéssemos, é justamente isso, né? A gente faz muita coisa que, às vezes, a gente esquece o significado de tudo isso que a gente faz, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano. Se a gente soubesse que, às vezes, a ausência de um sorriso para quem precisa de um olhar afetuoso, de quem precisa, às vezes, de uma postura mais acolhedora, o quanto que isso dói para aquele necessitado e o quanto que isso nos pesa na nossa economia espiritual. Se soubéssemos o valor de cada pensamento nosso, de cada atitude nossa, a gente perceberia que não existe uma zona de conforto nessa vida, nesse mundo que a gente se encontra ainda de provas e expiações. A gente teria que estar sempre buscando a nossa melhoria continuamente. Então, o que eu vou apresentar hoje traz muito disso, né? De que a gente precisa o tempo todo, né? Principalmente nos momentos em que a gente se encontra numa situação mais tranquila, às vezes naquela fase da vida um pouco mais calma, não significa que a gente deva esquecer também dessas questões espirituais. Eu vou compartilhar aqui a tela. Socorro, você me avisa se tiver tudo certinho. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo para vocês? Está, Perfeito. né, Isabela? Se alguém quiser também colocar alguma dúvida, alguma coisa, pode botar no chat, eu dou uma olhada. Alguém me sinaliza se tiver, Socorro. E aí eu
dentro das minhas possibilidades, a gente comenta também, tá bom? Então, a gente vai falar, são duas partes. Primeiramente, a parte do orgulho e humildade. Quando a gente fala de orgulho, a gente já está envolvendo aí, assim, um arcabouço imenso das nossas grandes dificuldades da nossa existência nesse mundo. E na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre a questão da missão do homem inteligente na Terra, no sentido de inteligência, não puramente emocional, mas o intelecto mesmo e o seu uso, né? O que seria mais meritório no uso da inteligência. Então, a gente vai falar agora de orgulho e humildade, começando com a primeira lição que eu peguei algumas partes do Evangelho que eu achei interessante destacar, e esse parágrafo achei interessante, né? A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós, quer dizer, já dá uma chamada coloca a gente na realidade, né, do nosso mundo, do nosso nível evolutivo, das nossas dificuldades. Já é um chacoalhar grande, né? Os grandes exemplos que nos foram dados, né, ao longo da história da humanidade têm sido pouco seguidos. Entretanto, coloca o espírito, sem humildade, podemos ser caridosos com o próximo? Quer dizer, é possível a gente conseguir ser verdadeiramente caridoso com ausência de humildade? Por que é importante, né, essa humildade em lidar com as outras pessoas? E quando a gente fala de humildade e observar o próximo, a gente está falando de uma forma muito espontânea, né? Então, existe caridade sem isso? É possível ser caridoso e arrogante ao mesmo tempo, por exemplo? É possível estabelecer um gesto de caridade onde a minha postura orgulhosa, né? Então, um dos comentários aqui da Maria Paula foi para não humilhar o próximo, né? Então, a gente tem essa preocupação de, ao ser caridoso, né, ao doar algo nosso, fazê-lo com bastante sensibilidade em relação àquela pessoa que está necessitada, seja de um abraço, seja de um olhar, sempre de uma forma que ela possa receber, né, esse gesto nosso, uma doação, não importa, algo da nossa parte, que a gente entrega ao próximo, mas de uma maneira que seja singela, que seja nivelada, né, sem que a gente se coloque num pedestal para realizar isso. Então, provavelmente a importância, né, da humildade é fazer com que o outro se sinta acolhido por nós e se sinta próximo também, né? A gente pode entender que uma postura orgulhosa, no sentido da vaidade, né, porque o orgulho ele se ramifica em diversos aspectos do comportamento humano. Se a gente pensar na questão, né, do acolhimento, na questão de sermos próximos do outro, de estabelecermos uma comunicação que deixem todos confortáveis, Oh, meu a Deus, tá gente aqui. tem que pensar em uma postura humilde, né, de se colocar próximo do outro. Então, quanto mais a gente traz a vaidade para os nossos atos, traz a necessidade né, de demonstrar o quanto esse gesto é meritório, enfim, isso praticamente desgasta qualquer mérito nesse gesto caridoso. Então, caridade, antes de tudo, é a gente se colocar do lado daquela pessoa, lado a lado, entendendo que o sofrimento de um hoje, né, pode ser o meu amanhã também, que a diferença entre aquele que pede ajuda e quem está oferecendo ajuda é o momento na sua existência. A gente, como espírita, pode falar assim, é o momento, né, daquela existência, daquela encarnação. Sabe-se lá como foi em encarnações passadas e sabe-se lá como será em encarnações futuras. Vai depender muito de cada um. Então, quando a gente vê uma situação em que há uma diferença, né, de equilíbrio, de harmonia, né, de serenidade, de capacidade de lidar com as dificuldades da vida, um consegue, né, passar por isso de uma forma mais tranquila, o outro está sofrendo mais, não é motivo de escárnio, não é motivo de demérito, é o momento de cada um. Como nós somos espíritos que estamos reencarnando nessa Terra há bastante tempo e vamos continuar nesse processo, a gente já passou por diversas situações, vamos passar por diversas situações. Então,
A gente sempre tem que imaginar que tudo é muito momentâneo, tudo muda muito rápido, né? É como no atendimento fraterno, comento também a diferença entre a pessoa que senta para ser atendida e o que está atendendo é um momento de vida. Amanhã isso pode inverter e mudar completamente. Então, a humildade é um exercício de autoconhecimento, é um exercício de percepção do espírito como um ser universal, que sabe que existem situações transitórias, momentâneas, passageiras. O que tem a ver a caridade com humildade, né? Às vezes, só da gente se colocar próximo de uma pessoa de uma forma nivelada, de uma forma sincera, de uma forma fraterna, com o reconhecimento daquela pessoa, isso já é um gesto de caridade. Eu lembro de um professor, acho que foi na USP, eu não lembro qual era a cadeira que ele atua, qual era a matéria que ele atua. Ele disse que passou, acho que alguns meses no campus, como gari, fazendo a limpeza do campus. Ele falou que durante esses meses, eu não lembro se foram 6 meses, qual foi o período, nem sei por quanto tempo a cada dia ele ficava nessa atividade. Mas ele disse que ele era ignorado por completo. Pouquíssimas pessoas se dirigiam a ele para bom dia ou boa tarde, enfim. É como se aquela pessoa não se sentisse reconhecida no mundo, né? Todo mundo girando em volta com as suas dificuldades, os estudos, as provas, enfim, com as suas demandas diárias e esquecendo uns dos outros, né? Como indivíduos, como espíritos que estão nesse mundo de passagem. Então tem muito a ver a caridade com humildade. E vem uma outra colocação que eu botei como uma segunda lição, que também é muito forte também, que fala o seguinte: sem a humildade é como a gente se enfeitar com virtudes que nós não temos, como se estivéssemos usando uma roupa, né, um vestuário para esconder as nossas deformidades do corpo, do espírito. Então, é colocado aqui no Evangelho que a necessidade da humildade ela é tão grande que quando a gente não consegue exercer essa humildade, não consegue entender, porque eu entendo que a humildade verdadeira, sincera, assim como um perdão sincero, é algo que vem naturalmente na postura. É claro que a gente, no processo de aperfeiçoamento, a gente vai identificando os momentos em que a gente deixa de ser uma pessoa, de estar humilde em alguma situação, e a gente tem que aprender a se observar e perceber isso. Por isso que a gente tem que estar sempre em vigília, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos. A gente pode estar deixando de fazer aquilo que até gostaríamos de estar fazendo, buscando estarmos mais humildes, estarmos mais acolhedores, estarmos mais indulgentes. E a gente vai seguindo a vida do jeito que a gente conhece, está tudo funcionando bem, e a gente não está percebendo, às vezes, que está deixando verdadeiramente de cultivar a humildade dentro do nosso íntimo. Daí as surpresas quando a gente desencarna, isso na literatura espírita complementar, no Pentateuco, a gente tem muitos casos, né? Muitas narrativas da surpresa que é ao desencarnar achando, né, que já estava repleto de luz e descobre que não está. Descobre que tem imensas dificuldades, que percebe que imensas oportunidades, todos os dias, pequenas oportunidades passaram despercebidas e a gente acaba sofrendo por isso, né? Então, é muito importante a gente sempre estar se reavaliando. É um trabalho a mais que a gente tem que ter, mas ele é muito importante. Assim como a gente fica, às vezes, tentando mitigar uma dificuldade no trabalho, na escola, na universidade, pode ter uma questão pessoal, e a gente às vezes passa dias pensando, buscando uma solução, a gente precisa também trabalhar nos aspectos morais, nos aspectos que nos colocam frente às nossas necessidades e programações reencarnatórias, que a gente não estamos aqui a passeio, né? Estamos aqui para aprender. Infelizmente, no mundo de provas e expiações, significa que esse aprendizado ele também traz sempre junto a dor também.
E aí uma questão que a gente... Mas eu não faço mal a ninguém, né? Eu tenho minha vida, eu cuido da minha vida, eu faço a minha parte, eu pago minhas contas, eu pago meus impostos, eu trabalho, né? Eu produzo. E mesmo assim, o fato de não ser humilde, eu estou errando, eu estou deixando de fazer o bem. A gente pode até lembrar do André Luiz, né? Que teve a coragem, né? De trazer a narrativa da vida dele antes de desencarnar, em que ele tinha uma postura um pouco mais dura em relação à família, em relação às outras pessoas. Ele praticava uma caridade por um casal, que aliás foi a esposa que depois desencarnou, foi a única que fez uma oração para ele, uma prece que ele observou lá no nosso lar. Mas ele trabalhava, era um médico, ele tinha as suas responsabilidades, ele cumpria de maneira muito correta a sua posição dentro da família, mas existia mais do que podia ser feito, né? Ele sabia, descobriu depois que podia ter feito muito mais com o que lhe foi dado, né? Com a oportunidade que teve, né? Naquela vida, naquela encarnação. E ele trouxe esses ensinamentos, essas experiências para que a gente pudesse também observar de um ponto de vista, né? Numa situação de uma época um pouco mais próxima da nossa, o quanto que às vezes a gente leva a nossa vida fazendo tudo aquilo que a gente considera correto e está sendo correto, mas é preciso mais. É isso que a lição que é trazida pelo Evangelho nos traz, né? Então, a gente precisa estar sempre atento. Como Santo Agostinho falava, né? Orar e vigiar tem que ser um exercício de todos os dias, de todos os momentos. Não, tem não. Quanto menos a gente se questiona, quanto menos a gente fica no automatismo na nossa vida, né? Cheio de problemas, às vezes a gente tem uma fase que tem tantos problemas que a gente nem acredita, né? E quando você pensa que está no limite, acontece mais alguma coisa, mais uma dificuldade, alguém precisa de mais uma ajuda e a gente fica, às vezes, se perguntando se a gente tem capacidade para tanto, né? E se a gente lembrar de Jesus, do seu jugo, a gente pode ter uma crença muito clara de que tudo que nos é trazido, né, de desafios, de dificuldades, nós temos sim a capacidade de resolver. Mas nós temos também o nosso livre-arbítrio. A decisão de lidar com as dificuldades da melhor maneira ou não é sempre nossa, assim como a responsabilidade e assim como as consequências, né? Falando do orgulho, a primeira frase, né? O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas eram as recompensas de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Numa época em que isso era muito mais entendido e praticado na sociedade, as diferenças socioeconômicas elas, né, ditavam muito também a valoração do indivíduo. A gente ainda tem isso até hoje, mas era muito mais na época de Kardec. Mas até hoje, será que a gente ainda não julga as pessoas, mesmo que rapidamente, mesmo que num primeiro olhar, observando, né, o seu aspecto, observando a sua forma de expressão, e aí a gente acaba criando, né, um pré-julgamento, moldando ali a forma como a gente vai interagir com aquela pessoa, com aquele indivíduo. Continuando no Evangelho, irrisão e cegueira, Deus nos distingue pelo corpo. O corpo do pobre não é o mesmo do que o do rico. O Criador fez duas espécies de homens. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Então, assim, é uma terceira bronca, né? Porque a gente acaba, quando eu falo a gente, eu falo a sociedade como um todo. A gente acaba criando realmente um conceito de julgamento muito automatizado. A gente olha e julga. Tudo que a gente olha, a gente acaba julgando de uma forma ou de outra, né? E quando a gente julga e a gente não percebe que está julgando, principalmente quando a gente julga o outro, seja pelo seu aspecto, seja pela sua cor, seja pela sua orientação sexual, seja pela sua forma de falar, pela sua dificuldade de se expressar, não importa. Mas quando a gente faz esse julgamento e a gente não percebe que está julgando, e a gente guarda isso, acaba que a gente, como se a gente criasse um filtro para
conversar, interagir com aquela pessoa. E nesse filtro passa aí esses julgamentos, que a gente conhece também de uma outra forma, que está sendo muito discutido hoje em dia em questão de preconceito. Então, o preconceito ele vem do orgulho também. Ele vem do orgulho daquilo que a gente considera diferente, daquilo que a gente, sem perceber, categoriza, né, numa posição abaixo ou acima, e aí a gente começa a criar esses estereótipos, começa a criar esses perfis, a gente atua observando esses perfis que a gente guarda. Como é que a gente muda isso? A gente vai continuar olhando e julgando, mas a gente tem que parar e pensar, por que eu cheguei a esse julgamento? Por que eu cheguei a essa conclusão? Quais foram internamente, assim, quais foram os argumentos internos que eu construí para criar essa imagem? E aí a gente começar a desconstruir essa postura tão automatizada que a sociedade humana tem, do julgamento. E é o que a gente comentei ainda há pouco. Será que a gente discrimina sem perceber? Será que eu sou preconceituoso, mesmo achando que não sou? E essas duas reflexões, elas são interessantes porque elas nos levam a uma necessidade que todo indivíduo tem, independente de religião. É a necessidade do autoconhecimento. Porque se a gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente está fazendo direito, a gente não sabe como está transmitindo as nossas ideias, nossos pensamentos. A gente pode achar que está tratando de uma forma as pessoas e descobre, às vezes, por um comentário de uma outra pessoa, que a gente não está tratando da maneira que a gente pensa. Eu estava conversando com a minha esposa, ela estava falando de uma mãe e filha, né? Uma mãe de uma criança que é colega do meu filho, e a avó estava chegando, né? E aí ficou as duas mães conversando, né? A avó e a mãe conversando. E aí a Madá estava no meio ali, fazendo a ponte entre as duas. Aí no final uma falou, mas eu não sabia que você não gostava disso. Eu pensei que você gostava, você nunca me disse. E eu fiquei observando ela comentando esse diálogo de mãe e filha, né? E interessante, porque acaba que existem coisas uns dos outros que a gente não sabe, e às vezes nem de si mesmo, que passa batido por algum motivo, porque a gente não observou, porque a gente escondeu. Então, o que traz à tona essa pequena história é que a gente precisa se conhecer realmente, assim, do que a gente gosta, do que a gente se incomoda, e aí, no segundo nível, por que isso me incomoda? Por que isso me deixa chateado? Por que isso me deixa com raiva? Porque talvez nessas reflexões, nesse aprofundamento que a gente faça, a gente entenda e descubra algumas coisas que talvez a gente não goste na gente. Por exemplo, a gente pode descobrir, eu achei que não tinha preconceito, mas tem. Por isso essa situação me incomoda, dispara um preconceito que eu não conhecia. E agora eu estou aqui, ó, meu desconforto, meu preconceito. E o que é que eu faço com isso? Isso é uma decisão do espírito. Isso é uma decisão daquela alma encarnada. O que é que eu vou fazer? Eu vou lutar contra esse preconceito, eu vou desfazer esses esses preceitos que eu criei, que chegaram a esses julgamentos que eu criei, que chegaram a esse preconceito, ou eu vou deixar assim mesmo porque eu acho que é certo? Uma escolha. A gente tem o direito de escolha, mas cabe que a gente se conheça o suficiente para saber o porquê que a gente reage de certa forma a certas situações. Então, o orgulho faz muito isso com a gente. O orgulho ele movimenta diversas emoções, né? Desde a questão da gente se sentir superior ao outro, desde a questão da forma ríspida ou rígida com que a gente lida com as outras pessoas, pode ser também por orgulho, né? Desde da questão também da autoimagem também exacerbada, isso é mais importante do que qualquer coisa. Então, por exemplo, eu posso ficar furioso numa reunião de trabalho porque alguém questionou uma opinião minha e eu respondo de maneira ríspida, dura, e aí depois eu pergunto, mas por que eu fiz isso? O que é que me incomodou? Porque discordou de mim? E aí eu passo a ser uma pessoa ríspida? Ou porque mexeu com minha vaidade? E a vaidade vem do orgulho. Então, a gente começa a se conhecer um pouco mais e começa a entender melhor o que a gente sente. Então, o orgulho e a humildade, eles são oponentes.
Se a gente quer se desenvolver como uma pessoa mais fraterna, a humildade é o nosso caminho, não existe outro. E essa humildade, para ser verdadeira, ela precisa nascer do combate do orgulho. Enquanto o orgulho estiver presente nas minhas atitudes, por mais discreto que fique, né, por mais sutil que esteja nas minhas reações, ele vai estar impedindo que eu consiga me desenvolver como um ser mais humilde, por mais que eu me esforce. Então, o autoconhecimento, ele é o instrumento que nos auxilia nesse caminho, nessa transformação. Então, outro dia eu estava vendo um vídeo que me passaram, não sei qual era o coach, né, o nome da pessoa lá que estava interpretando uma fábula da Branca de Neve. Ele estava falando isso, que a, a, a madrasta, né, até enquanto ela perguntava para o espelho, né, quem era a pessoa mais bonita do reino, o espelho falava que era ela, o rei não estava em paz, Branca de Neve brincava com os pássaros, todo mundo estava feliz e contente. Sucessivamente as perguntas eram feitas, o espelho respondia: você é a mais bonita do reino. Até o dia que o espelho falou que não era ela, que era a Branca de Neve. A partir daí, ela contratou um caçador para matar a Branca de Neve, o reino ficou uma polvorosa, tudo desmoronou. Então, a colocação dele foi o seguinte: que tipo de pessoa a gente quer ser? Aquela que, quando escuta algo que a gente não quer escutar, como é que a gente reage? Tudo vai mudar? Né? Eu vou deixar de ser uma pessoa gentil e serena para ser uma pessoa agressiva e rude? Por que que mudou? O orgulho está acima de tudo isso aí. Então, a gente é movimentado pelas nossas emoções. Então, a gente precisa perceber no nosso dia a dia o que a gente faz ou deixa de fazer, o quanto o orgulho está presente. E quando a gente faz essas reflexões, busca esse autoconhecimento, a gente se surpreende bastante. Vai ter vezes que talvez a gente desista de fazer essa viagem íntima, vai ter vezes que a gente vai se sentir talvez triste de encontrar isso dentro da gente, mas faz parte, somos espíritos imperfeitos numa caminhada na imortalidade da perfeição. Então é natural, né? Sou espírito imperfeito, estou no início da caminhada, estou no mundo de provas e expiações, é natural que esteja dentro de mim ainda o orgulho. Mas a nossa principal missão é justamente o combate a essa, né, a esse sentimento, a essa postura. A gente precisa, né, deixar essa postura orgulhosa para que a gente possa verdadeiramente entender o próximo como a si mesmo, amar como a si mesmo. É o segundo mandamento que Cristo nos deixou. Sem lutar contra o orgulho, a gente jamais vai conseguir, né, alcançar esse mundo onde todos se colocam como irmãos em Deus, e aí a gente deixa de alcançar esse mundo de regeneração a caminho de um mundo superior. Então, essa jornada evolutiva, ela passa por essa depuração dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Não tem caminho fácil, tem caminho de luta e trabalho. Aqui ele pulou, é um defeito aqui que eu botei para... Mas o que estava ali era questionando, né? Se a gente está realmente julgando as pessoas com o filtro do orgulho, né? Que a gente precisa tomar esse cuidado. Uma recomendação do Evangelho é: lança um olhar de humildade sobre ti mesmo. Lance em fita os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Essa primeira fase, lança um olhar de humildade sobre ti mesmo. Então, a gente tem uma vantagem como espírita, né, como reencarnacionista, de entender assim, essa não é a minha primeira reencarnação. As reencarnações são feitas, né, são oportunidades de desenvolvimento, de aprendizado, de expiações que nos ajudam a reequilibrar o nosso nosso espírito, nos ajudam a colocar à prova aquilo que nós entendemos já ter assimilado na erraticidade. Então, a reencarnação tem toda essa importância. E eu sei que já reencarnei diversas vezes, eu sei que vou reencarnar diversas vezes. Então, esse olhar de humildade sobre ti mesmo, né? Se hoje eu me considero uma pessoa que busca realizar o bem, por mais tropeços que realize, por mais desequilíbrios que surjam em alguns momentos, por toda a dificuldade que a gente tem nesse mundo. Mas estamos aqui num domingo, né, de tarde, conversando sobre o Evangelho. E encarnações passadas?
como é que nós fomos? Temos o véu do esquecimento, que é um presente divino. Eu considero um presente divino. A gente, nesse momento, não ter a plena consciência de tudo que nós já fizemos ou deixamos de fazer em outras vidas. Então, esse olhar de humildade sobre si mesmo é a gente observar que somos espíritos que estamos no processo de diversas reencarnações de aprimoramento, depuramento, através de diversas reencarnações, e que temos um passado, temos encarnações pregressas, que com certeza tivemos ações, atitudes que hoje nos seriam, nos trariam talvez uma vergonha, talvez um desespero, talvez uma situação que a gente não conseguisse nem acreditar que fomos capazes de fazer algo, né, às vezes tão grotesco, tão bárbaro, mas está na nossa existência passada. Exatamente o que a gente não sabe, mas que a gente fez com certeza. Tem um ditado popular, né, que as pessoas falam muito, mesmo as pessoas que não acreditam em reencarnação. Quando acontece muita coisa errada, acha que está acontecendo muita coisa errada, a pessoa fala assim, acho que eu tirei pedra na cruz em outra vida. Porque está acontecendo muita coisa errada na vida dela, ela acha que está pagando os erros de uma vida passada. Aí você pergunta, você é espírita, acredita em reencarnação? Não, nada disso. Isso é coisa de doido. Mas usa uma expressão que lhe cai bem ao sentimento. Devo ter feito algo errado em outra vida e por isso está acontecendo essas dificuldades agora. É um pensamento reencarnacionista, muito claro, causa e efeito. Para a gente é muito comum isso, é muito normal. Mas é justamente essa capacidade de entender que a gente, com certeza, cometeu equívocos no passado. Então, é preciso que a gente olhe para si, né, nesse momento que talvez a gente esteja já buscando um caminho mais elevado, e olhe para aquele irmão que ainda está preso, né, naquelas dificuldades imensas, morais imensas, né, e falar e só criticar. Existe uma necessidade de a gente aceitar aquele outro companheiro, aquele irmão ainda que está nesses delitos, nesses equívocos, porque com certeza fomos aceitos, compreendidos por alguém nas nossas falhas e faltas em vidas passadas. Se hoje o orgulho nos impede de fazer isso, né, a gente não consegue ainda olhar o outro verdadeiramente como nosso próximo, como irmão em Deus, imagine se nas nossas faltas lá atrás no passado, todos tivessem o mesmo olhar orgulhoso que nós temos hoje, todos se mantivessem distantes, todos só julgassem, acusassem e simplesmente ignorassem também as nossas dores e dificuldades. Então, é preciso que a gente mude, né, essa postura, é preciso que a gente não incorra no erro da humilhação do outro, independente das ações. Existe uma diferença entre acolher, entre a indulgência, entre a compreensão com a concordância. Eu posso ser um ser fraterno, amoroso, eu posso acolher, eu posso aceitar, sem a necessidade de concordar com os seus atos. São coisas diferentes. Quando a gente julga e age, a gente cai na situação de a minha atuação com aquela pessoa, com aquele indivíduo, é em função desse julgamento. Como os valores e as atitudes eu não compactuo, elas não fazem parte do meu cabedal de valores morais, então a forma como eu lido com aquela pessoa é quase uma forma de humilhação, é quase uma forma de distanciamento, de não aceitação. Então, a gente procurar trabalhar bastante, de lidar com as diferenças, né? De postura, de valores, entender que aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele espírito encarnado, ele vai desencarnar algum dia, ele vai reencarnar, e sabe-se lá se os nossos caminhos se cruzam e sabe-se lá em que condições. Talvez seja ele que lá na frente vai nos estender a mão. Essa necessidade da humildade frente a uma realidade reencarnatória que nós vivemos. Só controlar o horário aqui, que são 250 slides. Vamos lá, mais uma recomendação que o Evangelho nos deixa. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que teus títulos não te preservarão dela, que te podes ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas em teu orgulho, então eu te lamento, pois serás digno de piedade. Se durante essa existência que nós nos encontramos, né,
estudando, buscando compreender a moral do Cristo, buscando trazer, né, essa postura amorosa do Cristo para a nossa realidade cotidiana, se mesmo assim o orgulho ainda nos conduzir, o que ele coloca aqui, né, no Evangelho, é que a gente precisa se cuidar, porque o dia que desencarnar, nós vamos passar dificuldades. Porque o orgulho nos distancia da realidade da vida, da verdadeira vida. Quando a gente fala em vida na doutrina, da vida física, da vida espiritual, né, das cargas que trazemos de encarnações passadas, das influências dos espíritos, tudo isso que compõe o nosso dia a dia, do mundo invisível e do mundo visível. E se mesmo assim a gente ainda continua preso no orgulho, continua tendo a reatividade em relação aos outros, pautada pelo orgulho, mesmo desconhecendo sem se perceber, por isso a necessidade do autoconhecimento, ele coloca, então, somos dignos de piedade ao deixarmos esse mundo físico. Eu falei que o texto, o estudo, era um baita puxão de orelha em todos nós, né? Uma realidade divina, né? Uma verdade divina. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, coloca o seguinte, quando a gente, né, se despede do mundo físico, retorna à parte espiritual, se a gente imagina que há algo em nós que vai se destacar, que vai chamar atenção, que vai trazer alguma situação mais meritória, vai ser somente em cima das nossas virtudes. Por isso que se fala assim, a gente, do mundo físico para lá, a gente só leva o que está no coração. E se esse coração está cheio de amargura, de revolta, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, e também, né, bem vinculado ao orgulho, a gente vai ter muita dificuldade. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos foram formados de uma mesma massa. Os nossos títulos, né, os nossos nomes, a nossa condição socioeconômica, né, nada disso modifica quem nós somos. Ao contrário, ficam no túmulo. O que nós levamos no retorno ao mundo espiritual é simplesmente aquilo que está em nossos corações, em nossos pensamentos. É isso que a gente leva. O nosso tesouro, né, que a gente tem que juntar ao longo da vida, assim como a gente busca juntar as nossas economias de forma muito lícita para o nosso conforto, para o nosso passeio, para o nosso lazer, problema algum. Mas e quanto à nossa economia espiritual? O que é que a gente está angariando para levar para essa viagem? Porque eu já sei o que eu vou deixar aqui. Tudo que eu conquistei aqui em questões de mundo material vão ficar aqui. Absolutamente tudo. O que eu vou levar nessa viagem, nesse retorno ao mundo espiritual, é justamente aquilo que está dentro do meu coração. São os meus sentimentos, são as minhas emoções, são as minhas vivências, né? As minhas motivações. É isso que vai. E o que é que eu estou levando? O que é que efetivamente, como é que eu estou me preparando para esse evento, para essa viagem, que todos nós, obrigatoriamente, compulsoriamente, vamos realizar. Todos nós. A gente só não sabe quando. Cada um tem o seu ticket de retorno. Agora, quando é, a gente não sabe. E nem precisa saber. Mas como é que está essa bagagem que a gente tem que ir arrumando, né, de muito tempo atrás? Como é que ela está? O que é que eu estou levando, efetivamente? Então, essa é uma reflexão que eu acho muito interessante a gente pensar, né? Como é que eu estou me preparando para esse momento, né? E para o lado daqueles, né, que colocam, estão numa situação de humildade, né, que sofreram alguma injustiça, alguma situação vexatória, vem um pedido, né, para que seja indulgente para com a falta desses irmãos, lembrando que também não estamos sem faltas também. Nós estamos num mundo em que a gente vem e volta, né? Desencarna, encarna, desencarna, encarna. Cada vez que a gente faz esse processo de reencarnação, que a gente retorna ao mundo físico, a gente erra, cria equívocos, a gente acerta algumas coisas e erra em outras. Então, a nossa economia espiritual também tem lá, né, as nossas grandes faltas. Então, perdoar o outro, né, é muito mais fácil quando a gente entende que a gente também, provavelmente, tem lá uma grande lista de faltas ao longo das nossas diversas reencarnações.
esse tipo de perdão, esse tipo de indulgência, isso é caridade, mas é também ser humilde também, se colocar também assim, entendendo os erros do outro. Se sofreres com calúnia, tu vai à fronte sobre esta prova. Que importa as calúnias do mundo? Se a nossa conduta é pura, Deus não vai nos compensar de alguma forma, né? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Então, a humildade agora é colocada num aspecto de percepção de mundo, né? Então, aquilo que de repente me atinge, me machuca, que meu orgulho, minha vaidade, fala, não, tu não pode deixar isso barato, não pode deixar isso assim. A gente começa a repensar. Pensar nessa grande mala, né? Essa grande bagagem que a gente vai levar para o mundo espiritual. E que lá que eu vou ter esse reencontro, né, com o mundo, minha pátria verdadeira, né? Onde o espírito ele resplandece na sua grandeza, onde ele solta as amarras do corpo físico, onde ele vai encontrar aquilo que lhe é próprio conforme a sua evolução, conforme essa bagagem que a gente está levando. O que são essas calúnias, essas dúvidas, essas perturbações do mundo terreno frente a isso tudo? Não é nada. É isso que ele nos coloca, né? Então, essa atitude é nos colocarmos em uma posição humilde em relação a Deus também. Então, quando a gente passa a valorar muito mais a opinião, as ofensas no mundo físico, terreno, é como se a gente esquecesse de Deus. Falando um pouco aí da missão do homem inteligente na Terra, se a gente pensa que vai escapar do orgulho, olha ele de volta aí. A primeira fala, no início desse capítulo, quando fala das instruções dos espíritos em relação ao uso da inteligência, a gente já cai numa frase, né, numa passagem que fala assim, não vos orgulheis daquilo que sabeis, pois o saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Então, coloca de novo a gente num lugar, né, cai na real. Se você acha que sabe muito, se você acha que está sobrando, né, que nem precisa mais se esforçar muito, a realidade é o seguinte, nesse mundo físico, o que a gente acha que é saber muito, não é nada, porque os limites da nossa visão e percepção e compreensão são mínimos, são estreitos. Então, isso é para colocar já, assim, já é né, uma pancada no orgulho, né, na vaidade do conhecimento, né? O que é esse conhecimento nesse mundo? Primeiro que ele parte sempre, né, do mundo espiritual, para o nosso mundo físico. Segundo, que uma vez encarnado, né, encarcerado no corpo físico, as nossas percepções elas são muito mais reduzidas. Terceiro, que a nossa capacidade de compreensão ainda é mínima. A gente não tem ainda no vocabulário humano palavras que possam descrever Deus. A gente não consegue nem descrever qual é a forma do espírito, não temos linguagem para isso. Por que não tem linguagem? Porque nós temos capacidade cognitiva de compreender isso ainda. Precisamos evoluir muito ainda para que a gente consiga compreender o que é o espírito, qual é a forma do espírito, para que a gente possa definir essa forma com uma linguagem. Olha o quanto a gente está distante. E o porquê do orgulho? O porquê da vaidade? Né? Por que a gente acaba se perdendo às vezes? Né? Mas supondo que sois uma dessas sumidades inteligentes deste planeta, não tendes direito algum de vangloriar-vos disto. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio no qual pudestes desenvolver vossa inteligência, foi por querer que façais uso dela em benefício de todos, pois é uma missão que vos dá. Então, a segunda colocação, né, que né, nos encaixa a nossa vaidade, nos traz a realidade dos fatos, é que se tivemos a oportunidade de angariar conhecimento, tivemos o mérito, claro, de buscar esse conhecimento e conquistar. Isso é meritório. Mas se o uso desse conhecimento ele for feito de uma maneira egoísta, simplesmente né, pensando em si mesmo, sem pensar no mundo, é como se fosse um fracasso. Como foi dito ali, Deus nos permitiu essa possibilidade. Tivemos o mérito de aproveitar essa oportunidade. Mas se for botar a serviço do orgulho e da vaidade, a gente perde
né, a possibilidade, perde a oportunidade de uma ação meritória, porque a gente ainda não está, né, com a percepção da humildade clara dentro da gente. É natural que a gente erre quando a gente não tem o desenvolvimento da humildade. Por que que tanto se fala em humildade e em caridade no Evangelho? Porque sem desenvolver essas características que envolvem sentimento e emoção no nosso comportamento, a gente vai acabar fazendo um uso dos nossos recursos, sejam os recursos materiais, seja o intelecto, de uma maneira equivocada. Então, é preciso, por isso que tem tanta insistência na nossa mudança de perspectiva, na nossa amplitude de visão, para que a gente possa ajudar uns aos outros, para que a caridade se faça presente no nosso coração de uma maneira muito suave, muito natural. E quando a gente fala caridade, não pensar só em questões materiais, mas a caridade do dia a dia, a caridade do sorriso, de um olhar, de um cumprimento, de falar o nome da pessoa, de conversar de uma maneira mais nivelada, mais igual, né? Se despojar dessas coisas do mundo físico que nos podem levar a achar que somos mais, mas lembrando que somos criados pelo mesmo Deus, da mesma forma, como foi dito antes, pela mesma massa. Aqui passa mais um bug aqui que eu gerei aqui na apresentação, mas eu lembro do texto. Como estou tratando as pessoas na minha vida, né? Em casa, na família, no trabalho, na rua, com os desconhecidos, com os necessitados, com os vizinhos. Como é que eu sou numa reunião de condomínio? Fraterno, calmo, tranquilo, equilibrado, compreensivo, empático. Ou já, com 5 minutos, já perde a cabeça e já parte para a gritaria. Como é que eu sou no trânsito? Né? Como é que eu sou no dia a dia? Então, essas pequenas coisas, quando a gente pensa em reforma íntima, a gente pensa logo numa transformação gigante, né? Num esforço, né? Gigante em alguma ação específica. Não, é nas pequenas coisas. Conforme a gente vai mudando as pequenas atitudes, as grandes começam a surgir e elas são mais simples de se resolver ou de se conquistar. É assim que a gente faz a nossa reforma. E aí, a gente está buscando realmente uma forma verdadeira, crítica, com consciência, né? Consciente do que se está fazendo para fazer melhor uso dessa encarnação? Ou a gente chegou numa zona de conforto que está aqui, está ali, aí a gente nem observa mais isso, a gente até escuta aqui, lê um livro, né? Pega um livro espírita, pega uma fonte viva, lê, comenta, mas é como se a gente batesse aqui, fica um pouquinho, mas a maior parte sai. Está nos nossos atos, está nos nossos dia a dia. Eu me movimento dessa forma na vida, pensando em tudo isso que eu escuto, que eu aprendo, que eu estudei na doutrina, que eu acredito. Isso está entranhado nos meus pensamentos, no meu coração? É uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Tá difícil aqui, viu? Errei bastante aqui nessa... Que basicamente que eu tinha falado ainda há pouco sobre as nossas questões do dia a dia, né, que a gente tem que se preocupar. Acho que a reflexão do orgulho, da humildade e do uso da inteligência tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com nossas pequenas atitudes que a gente precisa, talvez, repensar. Se a gente acha que está bem, que está certo, a gente pode se surpreender ao retornar ao mundo espiritual e observar que aquela luz que a gente achava que existia, ela não estava assim tão presente. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados dela se servissem segundo a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil para fazer avançar a humanidade. E se o uso de tecnologia, conhecimento, fosse todo voltado para o bem-estar da humanidade, o mundo não teria tantas desigualdades, não teria tantas dores, tanto sofrimento. Mas a gente ainda vive guerras, né? Daquelas que a gente achou que nem tinha mais, né? Com tanques na rua.
A gente tem guerrilhas, a gente tem combates em culturas diferentes, a gente tem de tudo. Tem as guerras econômicas, e aparentemente, né, o que a gente observa daqueles que detêm o poder é que todo esse movimento de ciência, tecnologia, né, do intelecto humano, ele está sempre servindo aos interesses econômicos, apesar de uma forma ou de outra, a gente conseguir trazer os benefícios para a sociedade. Então, o mundo estaria muito melhor, teríamos uma situação de muito mais felicidade se isso fosse voltado exclusivamente para o bem-estar da sociedade. O homem abusa de sua inteligência, bem como de todas as suas faculdades. Não obstante, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que ela mesma deu. São aquelas grandes quedas, né? Quando a gente acha que está lá, né? Dominando o mundo, acima de tudo. A vida vem através de fatos naturais e tudo muda, tudo passa, né? Como dizia Chico, tudo se transforma. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é uma permissão divina, essa encarnação. O que a gente conquista, o uso da inteligência, tudo uma permissão para que a gente possa se desenvolver, e esse desenvolvimento passa pelo processo de ajudar uns aos outros. Para isso que a gente está aqui. É isso que essa parte do Evangelho nos traz de uma maneira muito contundente. Não estamos aqui para brincar, não estamos aqui para relaxar, não estamos aqui para ficar na zona de conforto. Estamos aqui para questionar o nosso maior opositor ao nosso desenvolvimento espiritual. Quem é o nosso maior opositor? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que adormecemos a nossa consciência, que deixa quieto, tá bom assim, estamos fazendo aqui e ali é o suficiente. E a gente vai perdendo pequenas oportunidades ao longo da nossa existência, que no final faz um somatório que nos surpreende no retorno ao mundo espiritual. Que preciso, junto à inteligência, de sentimentos. Preciso que meus sentimentos, a motivação do meu comportamento, possa fazer bom uso da inteligência. Sentimento de acolhimento, sentimento de ajuda ao próximo, sentimento de desejar o bem-estar do outro. Isso tem que fazer parte do uso da inteligência, para que ela possa servir de maneira adequada aos propósitos divinos. A inteligência, quando aliada à moral do Cristo, torna-se uma ferramenta poderosa para o progresso espiritual e para a evolução do nosso mundo, para que ele se torne um mundo mais justo e harmonioso. A moralidade cristã atua como um filtro para a inteligência, direcionando para fins elevados e benéficos. Ela nos impele a utilizar nossa capacidade intelectual de uma forma ética, responsável e alinhada com as leis divinas. A inteligência pura e só, sem a moralidade, sem um senso de justiça, sem o amor ao próximo, ela pode se tornar algo danoso para a sociedade, algo egoísta e algo que traga uma grande perda, né, para o mundo e, consequentemente, para aquele que faz uso. Então, é isso que eu queria deixar, né, o estudo de hoje, mas colocar também que, apesar de todo esse puxão de orelha que a espiritualidade nos traz pelo Evangelho, nós somos espíritos até imortais, temos a eternidade, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos o apoio, né, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, nós temos a prece, nós temos o culto no lar, nós temos a família, nós temos os amigos, nós temos um monte de coisa à nossa volta, de pessoas que podem sempre nos ajudar e que podemos ajudar também nessa troca maravilhosa que é o dar e receber, de maneira simples, singela, sem ostentação, né, sem vaidade, e fazer com que a nossa vida fique mais suave, esse jugo fique mais suave, mesmo frente a imensas dificuldades. Então, que possamos, né, caminhar juntos, que possamos trabalhar as nossas dificuldades, cada um conhece um pouco de si, mas que possa também se aprofundar nesse autoconhecimento, possa se conhecer um pouco mais, possa se observar um pouco mais, independente da idade, independente da fase, independente de tudo que já aprendeu na vida. Somos o nosso maior tesouro de conhecimento, é a nossa própria alma. Então, quanto mais a gente abrir esse baú que nós somos de tesouros aí, de experiências vividas, mais aprendizados teremos para nós
mais conhecimento e mais chance de fazermos boas escolhas e maior probabilidade de sermos felizes nesse mundo. Tá bom? Deixa eu interromper aqui. É isso, Socorro.